Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz estejam com cada um essa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus 5, 33 a 37. Nós vamos para mais uma etapa do nosso estudo no Sermão do Monte. Primeira etapa, falando sobre a palavra do cristão. Mateus 5, 33 a 37. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos em tua casa e mais uma vez podemos aprender um pouco mais acerca do Senhor. Pedimos tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, como nós já temos tratado, o Senhor Jesus Cristo ele tem pego mandamentos mosaicos e ampliando a sua aplicação, né? E nesse caso aqui nós vamos tratar sobre a palavra do cristão, mais especificamente, onde o Senhor Jesus ele trata específico sobre a questão dos juramentos. A Bíblia realmente não questiona a prática dos juramentos. Ela questiona a leviandade como os juramentos são feitos. Muitas pessoas acabam cometendo perjúrio ao jurarem e não cumprirem. E em muitos casos acabam tomando o próprio nome de Deus em vão, por não cumprirem os seus votos ou os seus juramentos. Então, de novo, Jesus ele não apenas está ensinando a lei, ele está indo além da lei. Aqui ele condena os juramentos vãos e propõe um padrão mais elevado ao cristão, que é a credibilidade em tudo aquilo que falamos, né? Então hoje, nessa nossa primeira etapa, nós vamos trabalhar sobre como eram feitos os juramentos antigamente, né? Especialmente no Antigo Testamento, visando aprendermos melhor como era na lei mosaica, tá? Então, o versículo 33 do nosso texto fala: ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos. A prática realmente de fazer juramentos, fazer votos, não era uma prática recente, tá? Era uma prática bem remota. Nós começamos a ver essa prática em Gênesis 14, tá? Abre para nós lá, Jorginho, por favor. Gênesis 14, 22 e 23. Gênesis 14, 22 e 23. Mas Abrão, vejam que o nome ainda não tinha nem sido modificado, ainda era Abrão, tá? Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Então aqui já é um juramento que Abrão estava fazendo para Labão. Tô certo, né, Ana?
Não era Labão? Jacó. São parentes. São consanguíneos, tá? Para Jacó. Gente, essa parte de genealogia, eu sou péssimo. Então, por isso eu gosto de pegar e voltar para Ana. Ana, ela... Oi? Melquisedeque. Ok, obrigado. Hã? Tá vendo? Irmão de Elimeleque. Né? Elimeleque nem veio hoje, mas tudo bem. Quando eu estou dirigindo, a Ana é meu GPS. Eu posso estar com o GPS ligado, mas é ela que me dá as direções. Então, ela é meu GPS. Então, na Bíblia também. Essa parte de genealogia, essa parte de nomes lá atrás, é complicado para mim. Mas nós vemos aqui que Abrão já fazia juramentos. Essa prática foi encontrada para garantir a palavra do ser humano. Em Hebreus 6,16, fala assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Então, de certa forma, o que é que eles estavam fazendo? Eles utilizavam dessa ferramenta, o juramento, especialmente como Abraão fez, né? Juro pelo nome do Senhor. Para quê? Para dizer, olha, pode confiar em mim. Né? Pode confiar em mim. Servia de garantia para eles. E era muito comum utilizar juramentos na confirmação de pactos, em decisões em tribunais, em obrigações de se realizar deveres sagrados e várias outras circunstâncias. Se você quer marcar aí, confirmação de pactos, Gênesis 26, 28, decisões em tribunais, Êxodo 22, 10 e 11, obrigação com deveres sagrados, Números 30, versículo 2, e várias outras circunstâncias, como nós já comentamos. Então, era muito comum. Então, os juramentos em si, eles não eram algo ordenado. Jurarás, pois, pelo Senhor teu Deus, segundo a quantidade de fios de cabelo em tua cabeça. Macabeus 227. Não há nada assim. Não há um mandamento para fazer. Porém, eles eram permitidos, tá? Então, mesmo não tendo sido diretamente ordenados, eram permitidos, mas responsabilizavam a pessoa a quem deles se utilizava. E é justamente aí onde Cristo entra, no Novo Testamento, condenando esses juramentos vãos, juramentos sem objetivo e principalmente sem serem cumpridos, né? Mas era muito comum eles fazerem assim, tá? Olha aí, Jacó, Gênesis 28, 20 a 22. Gênesis 28, 20 a 22. Fez também Jacó um voto. Mas, pastor, a gente está falando de juramento. Juramento, voto, aliança, todos têm a mesma ideia, a mesma raiz, tá, gente? Dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Números 30, versículo 2. Esse é bem importante, que passa uma diretriz, uma obrigatoriedade para aquela pessoa que usava dessa ferramenta
do juramento, tá? Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Em outras palavras, falou, cumpra. Ponto. Prometeu, cumpra. Ou como nossos pais falariam, né? Falou, não cumpriu, pau comeu. E comia, né? Deuteronômio 23, 21 fala assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Opa! Observa aqui, gente. Nesse ponto aqui, nós podemos observar que o não cumprimento do voto ou o não cumprimento do juramento, da aliança, já está mais abrangente. Você não cumpriu, está em pecado. Ponto final. Não tem mais uma coisinha, uma interrogação lá, será que essa... Está bem claro, bem específico. Prometeu, não cumpriu, pecou. Segunda Crônica 6, 22 e 23, fala assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Né? Jurou falsamente, quem que vai ser o vingador? É o próprio Deus. E aí, ai da pessoa que cair nas mãos do Deus vivo. Né? Deus vai exigir aquilo. Esdras, capítulo 10, versículo 5. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Ou seja, haviam todos aqueles procedimentos que os sacerdotes, os levitas precisavam fazer, e o povo de Israel precisavam fazer e seguir. E o que Esdras fez? Vocês vão jurar que vocês vão cumprir isso. E eles juraram. Em outras palavras, agora a responsabilidade é de cada um deles, na presença de Deus, e se não cumprirem, é Deus quem vai cobrar. Neemias 5:12. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Não somente prometeram, mas juraram em cima da promessa que eles tinham feito. Olha a força do peso, né, do que eles haviam falado. Jeremias 4:2. Se jurares pela vida do Senhor, veja bem, né, esperar o Jorginho abrir lá. Se jurares pela vida do Senhor, pela vida de Jeová, do Deus Altíssimo, do Santo, 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 tá? Em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Então podemos observar aqui que era uma prática, tá? E como podemos ver aqui, Esdras não só foi uma prática de livre e espontânea escolha, mas foi uma prática de total
obrigação. Vocês vão jurar. Né? Aí, pastor Herbert, o Esdras era calvinista, tá? Os outros não tiveram escolha. Vocês vão jurar. Então, era uma coisa que era uma prática muito comum no Antigo Testamento. Tá? O problema é que muitas vezes esses juramentos eram precipitados. Uma das piores coisas a se fazer é jurar ou votar precipitadamente. Um dos nossos professores, pastor Steve, ele sempre falava sobre isso, o perigo de fazer um voto a Deus precipitadamente. Ele pegava pesado com isso, porque era um grande erro que era praticado lá no Antigo Testamento. Né? Provérbios 20, versículo 25. Olha só. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então, qual deve ser o procedimento? Vai tomar uma decisão, vai fazer um voto? Pare, não haja na emoção, ore, e depois você toma a decisão, e se for fazer o voto, está fazendo um voto consciente, porque você é responsável pelo voto que você fizer. Né? Então, eu sinceramente, eu sou contrário, não gosto da ideia de nós, por exemplo, fazermos uma conferência de missões, chamamos um pastor lá do Amazonas, aquele que veio aquela vez aqui na nossa igreja, e gente, não tem como não se emocionar com um ministério daquele. E logo depois que ele termina a apresentação do trabalho dele, desafio da palavra tal, vamos fazer um levantamento de oferta de missões. Eu sou contra isso. Sabe por quê? Nós estamos na emoção. Nós devemos fazer isso de forma consciente. Vamos ter a nova etapa de missões, de oferta de fé, em tal mês. Já comece a orar um mês antes. Mas não deixa em cima da hora para não ficar aquela coisa emocional. Senão, nós podemos nos fritar com isso. Eu me lembro uma vez em Londrina, nós alcançamos 1.000 e não sei quantos reais como alvo de missões. Uma igreja pequena, como a nossa. Eu pensei, uau, o que está acontecendo? Ou o que vai acontecer? Sabe quanto estava entrando, gente? De novo, foi feito isso na emoção. Aí depois, caiu a ficha para o povo, né? E não cumpriram. Estava entrando 100 e poucos reais, né? Alguma coisa assim. Aproximadamente de 10 a 15% do que havia sido prometido. Não faz algo assim. Não faça na emoção. Faça algo consciente. Né? É laço para nós dizermos precipitadamente. Então, toma cuidado com isso. Exemplos. Esaú, Gênesis 25, 33. Lembrando lá da história, Esaú estava caçando, não conseguiu pegar nada. Jacó havia feito aquele guisado de lentilhas, né? Devia estar um cheiro muito bom aquele trem. E aí Esaú chega desesperadamente, vou morrer se eu não comer. Pouco de exagero, né? Mas quem está com fome sabe como é que está
quando o umbigo está fazendo cócega na espinha, então a gente sabe, né? Cada um sabe o seu limite, né? Mas olha só, então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele, Esaú, jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Gente, era o bem mais precioso que Esaú tinha. E ele trocou, vendeu, por um prato de comida. O que é isso? Agiu na emoção. Nesse caso, agiu na fome. Não pode, né? Mas eu acredito que o maior exemplo de todos é o exemplo de Jefté. Jefté, ele não pisou na jaca. Ele enfiou os dois pés, os braços, a cabeça, né? Juízes capítulo 11, versículos 30 a 36. Alguém leia para mim, por favor. Estou falando muito aqui, deixa vocês falarem um pouco. Juízes 11, 30 a 36. Isso é o famoso voto de tolo. Não devia ter falado aquilo. Né? E ali, versículo 31, é onde ele faz o voto, né? E no versículo 34 mostra a sua idiotice. Não tem outra palavra. Ali, Jefté perdeu a sua filha única, porque ele fez um voto de tolo. Então, temos que tomar cuidado, gente. Saul, 1 Samuel 14, teríamos que ler praticamente o capítulo inteiro, mas vamos ler os versículos 24, 27 e 44. 24 fala assim: estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que de todo o povo se absteve de provar pão. Qual que era então o juramento? Não pode comer, né? É falar do pão realmente, mas não era só pão. Não podia se alimentar, tá? E se a pessoa se alimentasse, né? 27, Jonatas. Quem que era Jonatas?
filho de Saul, seu próprio filho. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Um favo de mel, né? É um trenzinho bom, né? E no 44, então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Mesma ideia de Jefté, né? Então, de novo, um juramento, um voto de tolo que não foi cumprido, porém o preço daquilo foi muito alto, né? Herodes, Mateus 14, 7 a 10. Quando eles estavam ali naquela festa tal, né? E a menina estava dançando para ele. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou João no cárcere. De novo, um voto de tolo, né? Peça o que você quiser, viu? Você fazer isso com uma pessoa de bem, de confiança, é uma coisa. Você fazer isso com um incrédulo é loucura. Você fazer isso com a filha da esposa dele, que estava querendo a cabeça de João Batista, foi idiotice, né? E os próprios judeus, em Atos 23, versículos 20 e 21, fala assim: Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados, ou juramento, ou em voto, tá? Entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Também fizeram um voto que enquanto Paulo não morresse, eles não iriam se alimentar. É interessante, desse tipo de voto tem muito maluco que faz hoje em dia, né? Enquanto fulano não for liberto da cadeia, eu não vou comer. Como se tivesse algum peso, né? Então, mas aqui nós temos alguns exemplos de votos tolos. Alguns foram cumpridos e trouxe tragédias, né? Mas foram cumpridos. Por quê? Porque os juramentos eles exigiam cumprimento, tá? Vou tentar ser rápido aqui, gente, para a gente finalizar e a segunda parte a gente vê semana que vem, tá? Mas era exigência que o juramento ou o voto devia ser cumprido. Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Salmo 50, 14. Vou fazer o Jorginho correr ali. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. 61, 8. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. 66, 13 e 14. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. E Eclesiastes 5, versículos 3 a 6. Esse é o que o pastor Steve sempre utilizava. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos,
e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Ou seja, nós podemos chegar à conclusão aqui desse versículo de Eclesiastes que as obras de suas mãos, ou seja, a sua falta de prosperidade, pode ser, não necessariamente é, mas pode ser por causa de algum voto que você fez e não cumpriu. O negócio é forte, né? O negócio é forte. Então, era muito comum fazer votos, promessas, alianças no Antigo Testamento. Eles usavam muito expressões como juro pelo Senhor, tão certo como vive o Senhor. Eu gosto dessa frase. Toma Deus como testemunha. Gente, isso é fortíssimo. Não estou falando brincadeirinha, não. Isso é fortíssimo. Tá? Então, imagine você pegar e chamar Deus para ser sua testemunha, se você estiver sendo uma falsa testemunha. Você está perdido. Né? Então, é algo extremamente sério. E nós, cristãos, podemos jurar? Devemos jurar? Nós vamos tratar disso semana que vem. Vamos orar. Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra, que nos dá os caminhos sobre os quais nós devemos trilhar. Nos dá as diretrizes e pedimos, Pai, que esteja nos ajudando nesse momento sobre a questão de juramentos, votos, que o Senhor esteja nos ensinando e nos ajudando. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. So feliz,